Primeiro, só para a gente deixar registrado, eu queria que o senhor falasse o seu nome completo, a tua data de nascimento e onde o senhor nasceu. Meu nome é Paulo Bernardo, meu nome é Paulo Bernardo Silva. Eu nasci em 10 de março de 1952 e nasci em São Paulo. Ministro, fala um pouquinho das origens da tua família, as coisas que te influenciaram a talvez seguir os caminhos que você escolheu seguir. A minha mãe é neta de portugueses e nasceu no interior de São Paulo, uma cidade chamada Monte Azul Paulista, mas ela foi criada em Santos e foi onde ela conheceu meu pai, que era migrante nordestino. Ele veio de Pernambuco com 16, 17 anos, morou um ano e pouco em São Paulo, depois foi para Santos e eles se conheceram lá e casaram. Eu sou o filho mais velho. Quantos irmãos o senhor tem? Nós somos em 7 irmãos. Eu sou o mais velho de 7. E se o senhor puder contar pra gente algum fato marcante da tua infância, alguma coisa que o senhor gostava de brincar, uma coisa que tenha sido assim, que tem uma memória boa da infância? Olha, eu morei, a parte da minha infância que eu me lembro, a partir de 4 anos e meio, 5 anos, eu morei em Ribeirão Preto. Nós fomos para Ribeirão Preto, minha mãe vive até hoje lá, e a gente morava num bairro mais periférico da cidade, né? Naquele tempo já era uma cidade grande, Ribeirão Preto, e era um bairro que não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, não tinha ônibus, só passava numa avenida, né? E tinha luz elétrica, mas o restante era... E água, tinha água também. Então, a gente era criado muito soltos, né? A molecada naquele tempo saía de casa, ia para a escola, voltava e depois ia para a rua jogar bola, roubar manga no vizinho, goiaba. Então, foi uma infância muito boa. E o senhor, quais são as primeiras lembranças escolares que o senhor tem? Olha, eu não fiz jardim de infância, naquele tempo chamava jardim de infância. Eu fui direto para o primeiro ano e lembro que minha mãe me levou no primeiro dia para a escola, me deixou lá. Eu tinha uma professora chamada Corbélia e portanto, minhas aulas começaram assim. No primeiro dia eu já voltei para casa a pé, né? Porque era o que a gente fazia naquela época, quase ninguém pegava ônibus, demorava e também a gente tinha o hábito de caminhar, levava uma meia hora para ir embora, mas então foi assim, em colégio estadual, foi meu estudo básico foi nesse colégio. E o que o senhor queria ser quando crescesse? Olha, eu imaginava um monte de coisa, né? Pensava em ser paraquedista, pensava em ser engenheiro, tinha uma série de piloto de avião. Eu acho que os meninos são meio seduzidos com essas coisas, né? Avião e coisas parecidas. E acabei cursando geologia na Universidade de Brasília, mas nunca trabalhei com isso. E eu fui trabalhar no Banco do Brasil, acabei enveredando por uma carreira na área de tecnologia, fui programador de computadores, fui analista também. E depois me elegi deputado e estou na vida pública já há algum tempo. Ministro, o que fez o senhor escolher se eleger, concorrer para deputado? Na época, eu participava muito de atividade sindical. Era militante assíduo do sindicato, era um período mais difícil para a atividade sindical, porque até 1978 não tinha greve, depois de 64, né? E aí começaram os movimentos sindicais, a partir das greves de São Bernardo, começaram a se organizar, e também os bancários fizeram isso, mas com mais demora. Os bancários foram fazer greve mesmo em 84, greve de caráter nacional, assim.
Então eu participava muito. Em 1990, tinha um movimento de tentar eleger sindicalistas para o Congresso, que até foi bem sucedido, acho que elegemos uns 8 sindicalistas. E eu entrei como candidato para ajudar na campanha e nós, na verdade, tivemos sorte, fizemos uma legenda, os votos de legenda no PT foram muito fortes e eu acabei entrando de contrapeso, vamos dizer assim, nessa campanha. E, ministro, o senhor tem alguma história particular, assim, com carta, telegrama, alguma troca de correspondência? Olha, eu acho que o correio me deu o maior susto que eu levei até hoje, porque eu morava em Brasília, estava estudando aqui, isso foi no começo de 1974, e nós recebíamos correspondência na própria agência. O correio tinha uma pequena agência lá no campus universitário, e ficava perto do restaurante, do Bandejão. Então eu saí do restaurante e fui... estava indo para almoçar e passei no correio e tinha um telegrama lá dizendo que minha mãe tinha sido operada. Ela teve uma crise de apendicite e foi operada. Então tudo bem, então vou ligar para casa, vou ver como é que faz, se ligo antes ou depois do almoço. Só que quando eu estava saindo do correio, lendo o telegrama, eu vi meu pai chegando de carro. Falei, pronto, aconteceu o pior, né? Minha mãe morreu. E, na verdade, ele também não sabia. Ele tinha feito uma viagem até Goiânia e resolveu vir a Brasília para me ver. Então, ele ficou sabendo pelo mesmo telegrama, que o pessoal não sabia direito onde ele estava. Em 74, as comunicações eram mais complicadas. Então, acabou que ele levou mais susto ainda do que eu, porque ele saiu de lá, estava tudo bem. E aí, enfim, nós ligamos para lá, ela estava bem, estava tudo certo, almoçamos e ele foi embora, não quis ficar. Veio me visitar por 2 horas, mais ou menos. Foi um susto. O senhor lembra de alguma carta que você tenha enviado, ou alguma carta que você tenha recebido que tenha sido marcante, assim, na tua vida? Olha, até um tempo não muito distante, nós nos comunicávamos por carta, né? Então era muito comum. Por exemplo, a minha família, como nós mudamos para Ribeirão Preto, e a família da minha mãe ficava em Santos, era muito comum, o pessoal se escrevia muito, né? Então toda semana chegava a carta, o pessoal às vezes até reunia para ler a carta, né? Abrir e contar as novidades. Você não fazia telefonema facilmente. Eu não tinha telefone em casa, né, nessa época, então você tinha que ir no posto telefônico para telefonar. Então as cartas eram muito bem recebidas, né? Assim, e meu pai, então, que a família ficava no Nordeste, as cartas chegavam de 3 em 3 meses, era mais difícil ainda. Então, quando chegava uma carta assim, era um acontecimento, né? E aí a pessoa normalmente lia, deixava para responder à noite, no outro dia colocar no correio. Um ritual bem interessante, né? Eu acho que a gente vê hoje o correio com essa presença toda na sociedade, todo mundo conhece, tem agência ou posto em todas as cidades, mas proporcionalmente, naquela época, tinha um impacto colossal, né? Porque a comunicação basicamente era uma carta, né? Você não tinha outras formas de saber como é que estavam seus familiares, como é que estava o pessoal, então era muito, muito marcante isso. Agora, se o senhor puder contar um pouquinho da tua entrada no Ministério, falar os primeiros desafios assim, que você enfrentou. Olha, quando eu vim aqui para o Ministério das Comunicações, eu era ministro do Planejamento e, coincidentemente, houve uma série de questões que precisavam ser resolvidas aqui do Ministério que eu, como ministro do Planejamento, ajudava. Principalmente na área de telefonia, né? Havia uma negociação dura com as telefônicas, emperrada, e nós começamos a ajudar em 2010 e concluímos depois que eu era ministro já em 2011. E também
tivemos alguns problemas nos Correios em 2010 que eu procurei ajudar a resolver, a tratar. Então acabou que quando eu vim para cá tinha um pouco de familiaridade com os problemas, né? Mas de qualquer forma foi muito gratificante depois, porque a gente aprende muito, né? Tanto o setor de telecomunicações, que tem uma presença nacional, marca hoje, todo mundo praticamente tem a sua vida impactada por isso, como os Correios, né? Que hoje é uma empresa mais moderna, continua levando carta para o Brasil inteiro, mas tem uma série de outros serviços, né? Então, serviços rápidos, Sedex, serviço expresso, encomenda. Hoje você faz uma compra pela internet e o correio vai entregar. Então, para nós aqui a minha estadia aqui tem sido muito gratificante por aprender todas essas questões aí, é muito legal. Agora, se o senhor puder só falar um pouquinho mais assim, sobre exatamente isso, esse papel e essa importância dos Correios nessa questão de aproximar as pessoas e até ajudar no desenvolvimento do Brasil. Olha, desculpa, ministro, você pode só manter seu olhar nela aqui, tá? Não precisa olhar para a câmera, pode tá ser bom. diretamente nela. Por favor. Olha, Correio, né, como vocês mesmos estão falando, 350 anos de atividade no Brasil. Está certo que mudou o nome da empresa, mas é isso, é uma atividade talvez a organizada das mais antigas que nós temos. E que tem uma importância extraordinária, né? Desde a época em que se fazia esse serviço no lombo de burros e mulas, né, pelo Brasil inteiro, até hoje, com os serviços todos que o Correio presta para a nossa população e que ainda são de caráter essencial. As pessoas muitas vezes dependem do serviço do Correio para tomar suas decisões, para resolver sua vida. E o Correio no Brasil tem uma coisa boa, embora seja muito difícil fazer atividade. Para a empresa é uma atividade difícil. O Brasil é muito grande, condições geográficas diferentes, difíceis, né? Muita desigualdade ainda, então isso não é simples. Mas diferente, por exemplo, o Correio americano só pode levar cartas, né? Está regulamentado lá para isso. E isso é um problema enorme. A empresa vai ter dificuldade para sobreviver no futuro. Se nós tivéssemos uma regulação como essa, com certeza seria difícil sobreviver a empresa de Correios. Como nós temos possibilidade de diversificar, levar encomenda, levar outras coisas, fazer outros serviços, Sedex, todos esses serviços novos, eu acho que o Correio vai continuar presente, impactando a vida das pessoas, né? Quer dizer, talvez a emoção seja diferente, né? Não é aquela carta que chega depois de 2 meses sem notícia, mas é uma coisa que você desejava muito, comprou e chega e você verifica que chegou em ordem, que vem com as instruções para usar. Enfim, eu acho que o Correio e vai continuar sendo uma grande empresa de grande importância para o Brasil e para a vida das pessoas, né? Ministro, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre o que o senhor acha dessa ideia de resgatar esses 350 anos através da história de vida, da experiência vivida das pessoas, da relação delas com os Correios, e para fazer uma publicação e uma exposição. Eu acho fantástico, até porque eu não concordo muito com isso, mas tem muita gente que acha que nós não preservamos a nossa memória. Talvez tenham razão no sentido de que nós não preservamos tão bem quanto deveríamos. Então, você contar a história dos Correios hoje é praticamente contar a história do Brasil, né? Do nosso desenvolvimento, dos nossos diferentes estágios tecnológicos, da evolução social do Brasil, né? Como nós saímos de uma sociedade rural para ser essa sociedade altamente urbanizada, né? A mudança de mentalidade das pessoas, todas essas histórias. E o Correio perpassa tudo isso, o Correio atravessou tudo isso sempre de maneira muito presente. Então, acho que, de certa forma, é resgatar um pouco da memória do Brasil. Então, em nome do Museu da Pessoa e do projeto de 350 anos, eu agradeço a participação do senhor. Muito obrigado, bom trabalho para vocês.